Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Vamos inclinar nossas frontes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, amado e soberano Pai, estamos uma vez mais em Tua casa, Senhor, nessa quarta-feira de oração, para ter um momento contigo, Senhor, e assim, ó Deus, renovar, ó Deus, as nossas forças, sair daqui, meu Pai, melhor do que entramos, que o Senhor possa, ó Deus, se manifestar, ó Pai, porque sabemos, como diz a Tua palavra, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio. E não temos dúvida que o Senhor está aqui, Pai, porque aqui estamos reunidos em Teu nome, e tudo para Ti, ó Deus, nada é surpresa, quando para nós muitas coisas podem ser surpresa. Mas o Senhor tem tudo, ó Deus, controlado, tudo certo. Por isso, ó Deus, isso nos dá, ó Deus, confiança e segurança, por saber, ó Deus, que o Senhor, pelo seu pré-conhecimento, sabendo de tudo, proveu um caminho para nós. E estamos caminhando, ó Deus, no caminho provido por Ti, Pai. Por isso te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor unja as poucas palavras que falaremos nessa noite, que elas possam ser de ajuda para cada um de nós, pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos aproveitar de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler então, Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-a adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos.
E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Vamos orar uma vez mais. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que temos lido, e, ó Pai, vemos quão profunda ela é, Senhor. Agora inspira-nos para que em poucas palavras possamos tirar, ó Deus, uma lição para nós, e assim sairmos daqui encorajados, pois te pedimos isso em nome de Jesus Cristo e nos entregamos em tuas mãos para o teu serviço. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Daria um título para a nossa pequena meditação nessa noite, que seria: O amor de Deus proveu um caminho. Essa mensagem eu recebi foi no culto de louvor. Enquanto nós cantávamos, eu estava sentado ali naquele banco do lado ali, e me veio forte esse assunto. E hoje nós vamos meditar um pouquinho com os irmãos. Quero ler aqui um trechinho da mensagem, só um parágrafo. Na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, o irmão Brana fala assim, ó: Quando Abraão ofereceu Isaque, ele chamou o lugar ali de Jeová Jirê, o Senhor proverá para si mesmo um sacrifício. E aí está, o Filho de Deus. Amém. Deus sempre faz um meio de escape. Sim, Senhor. Nós sabemos, irmãos, já ouvimos várias vezes, que tudo no Velho Testamento, tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras, tipos das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. Todas as luas novas, o próprio sábado, era tipo que um dia viria o verdadeiro descanso para as nossas almas cansadas. Ali no sábado, no Antigo Testamento, o judeu, nós sabemos, ele trabalhava os 6 dias a semana, e no 7º dia descansava. Descansava das obras das suas mãos, descansava o seu corpo, mas, vamos dizer assim, no 1º dia da semana, começava de novo a sua labuta, e ele voltava a cansar. Mas aquilo era um tipo, aquilo era uma sombra. Quanto mais perfeito, então, nós vemos que é a coisa original. Aquilo simplesmente apontava que um dia viria o descanso. O descanso não para o nosso corpo, mas para a nossa alma. E uma vez nós descansando a nossa alma, nós não voltamos mais a cansar. Por isso Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o meu fardo, que é leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então nós vemos que um dia veio o verdadeiro descanso. E tudo era tipo. Então nós, na escritura que nós lemos, nós vemos a prova a qual foi submetido Abraão. Prova essa difícil. Prova essa, provavelmente, vamos dizer assim, amoleceu as pernas daquele patriarca. Quando ele, contente, alegre pelo filho que Deus tinha dado, de repente Deus, aquele Deus ao qual ele conhecia, aquela voz a qual ele conhecia muito bem, chega para ele e diz: Abraão, sacrifica-me em holocausto o teu filho, e ainda mais disse, o teu único. Irmãos,
Nós, eu costumo dizer, quando prego, e quando nós lemos muitas vezes as Escrituras de maneira corrida, às vezes nós não vemos a profundidade e o peso que aquilo tem. Abraão foi submetido a uma prova, nós sabemos, mas vamos voltar no tempo um pouquinho e nos colocar no lugar de Abraão. E aí nós vamos entender o porquê que Abraão foi chamado o nosso pai na fé. A fé dele era ancorada, a fé dele não tinha dúvida, a fé dele não tinha mistura. Mesmo Deus pedindo algo tão, vamos dizer assim, difícil, olhando humanamente, ele não titubeou, ele não fracassou. Ele poderia dizer assim, até aqui estava tão bem. Eu pensei que tinha feito uma boa escolha quando deixei de servir os deuses pagãos para vir seguir o Deus verdadeiro. Lá eles sacrificavam seus filhos, pensava que aqui não havia isso, mas agora me decepcionei, é a mesma coisa. Ele não pensou assim. Não, ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia realmente a voz do seu Deus. Se ele não tivesse uma fé ancorada, ele tinha vacilado. Ou se ele não tivesse, vamos supor, uma posição, também uma fé ancorada, ele teria dito, não pode ser Deus que pediu meu filho. Não pode, eu estou servindo um Deus de amor, não estou mais servindo a um Deus pagão. Foi uma voz, outra que eu ouvi. Não, ele conhecia a voz de Deus. Amém. Mas há uma coisa, ele, além de conhecer a voz de Deus, ele conhecia a natureza do seu Deus. Mesmo sem entender que aquilo era um tipo, que um dia viria o verdadeiro Cordeiro de Deus, que morreria por mim e por você, ele subiu sem compreender muito as coisas, mas a sua fé estava ancorada, a sua fé não havia dúvida. Por isso, como disse, ele foi chamado, ele é o nosso pai na fé. Amém. Mas como podemos afirmar isso? É muito simples, é só lermos as Escrituras de maneira mais pausada, que nós vamos ver ele dizer para os moços, vocês fiquem aqui, e eu e o moço vamos subir, oferecer um sacrifício e voltaremos. Amém. Ele não disse voltarei, mas voltaremos. Amém. Mas de repente, ao subir o caminho, quando ele já tinha, vamos dizer, se acalmado um pouco, lá vem mais uma pergunta que exigia uma resposta. Mas no fundo do seu coração, ele pôde tirar a resposta correta. Amém. Ali está. Meu pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas o principal esquecemos. Já caminhamos 3 dias para oferecer o sacrifício, e aqui estamos nós, e não trouxemos o cordeiro. Estamos longe da civilização, onde vamos comprar um cordeiro? Em outras palavras, deu tudo errado. Podia Isaac dizer. Mas ali estava, mesmo caminhando, sendo um tipo ali, quem sabe sem entender muito, mas a fé dele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Amém. Deus proverá para si o cordeiro, e isso era um tipo que um dia viria o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, e na mesma montanha, no mesmo lugar onde Abraão ofereceu o sacrifício, o nosso cordeiro morreu por mim e por você. Tudo era tipo. Agora, quando nós olhamos isso, realmente a profundidade disso, irmãos, isso nos encoraja. Por isso nós lembramos do que disse o nosso profeta, deixe um homem visitar o Calvário uma vez, ele não será mais o mesmo. Você olha no Antigo Testamento, quando Adão pecou, Deus veio ali, matou um cordeiro e vestiu ele com aquelas peles, mostrando que um dia viria Cristo e morreria. Aí nós vemos Abraão oferecendo um sacrifício. No lugar de Isaac, um cordeiro foi sacrificado. Aquilo era um tipo. Nós vemos o judeu todo ano subindo ali no templo e oferecendo um cordeiro, oferecendo um sacrifício, oferecendo um pombo e assim por diante. Aquilo apontava. Mas quando nós sabemos que aquele sangue daqueles animais, ele não tirava o pecado do homem, mas nós já ouvimos que ele simplesmente cobria o pecado.
Por isso nós vemos o próprio Davi dizendo: o meu pecado está sempre diante de mim. Mas eles seguiram aplicando os tipos que um dia o verdadeiro e original viria. Isso nos encoraja. Mas um dia, passando nas terras da Palestina, um homem sem aparência, sem formosura, podemos imaginar ele magro, com a sua face cansada, e de repente passa diante do profeta. E ali o profeta diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali aquele Cordeiro de Deus sobe ao Calvário, levando o meu e o teu pecado. Por isso o título da minha mensagem é: o amor de Deus proveu um caminho. E, irmãos, e quando nós vemos isso, e quando eu vi isso, isso me encorajou. Irmãos, em saber que a nossa chegada ali do outro lado é questão de tempo. Amém. É questão de dias, é questão de anos, e ali nós estaremos. Por quê? Porque um dia um homem justo subiu o Calvário carregando os meus e os teus pecados. Amém. Por isso nós não temos o que temer, por isso nós não temos o que preocupar. E o irmão Branham diz na mensagem, me fale agora o nome da mensagem, eu acho que eu anotei aqui, o livro da vida do Cordeiro. O irmão Branham diz: não é o que você faz. Parágrafo 105, é o que ele fez. Então, nós vemos que não é o que nós somos, mas é o que ele é. E ali nós sabemos que os irmãos do Antigo Testamento, que morreram sobre esse sangue de animais, sobre esse sangue que era um tipo, estavam num paraíso imperfeito. Aí estavam num paraíso aguardando a chegada do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, e quando eu vi isso, quando eu meditei nisso, isso realmente, como diz o profeta, isso faz nós tornar-nos religiosos. E quando eu pude imaginar, ver aquela cena, Davi ali no paraíso aguardando, José do Egito ali no paraíso ali aguardando, Abraão no paraíso ali aguardando, aqueles grandes homens do passado que viveram uma vida o melhor que puderam, mas estavam sobre o sangue de animais. Eles não podiam ir no lugar definitivo. Mas um dia subiu ao Calvário Cristo, o meu Salvador. Não levando somente o meu pecado, não levando somente os teus pecados, mas levando o adultério de Davi, levando a mentira de José, levando as vergonhas dos nossos irmãos do Velho Testamento, levando sobre os ombros dele e levando e depositando sobre o dono original, Satanás. E então eles puderam realmente subir. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, muitos dos santos do passado ressuscitaram e foram vistos por muitos. Então o amor de Deus provê um caminho. Então nós não temos o que temer. Há um caminho aberto. E ele é tão simples que a Bíblia diz que o caminho é tão simples que nem um tolo erraria. Veja que, como estamos falando, que tudo é tipo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e ali no deserto, devido à murmuração, pecaram contra Deus, e Deus permitiu que aquelas cobras, aquela serpente viesse e lhes picasse. E eles começaram a morrer. Aquilo não foi simplesmente, vamos dizer assim, uma obra de última hora que Deus mandou Moisés fazer, mas aquilo era um tipo. Por isso a Bíblia diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, veja o tipo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Entende? E aí você pode imaginar, vamos voltar um pouquinho lá no passado. E vemos aquele israelita quando mordido pela serpente no deserto, e aí o seu fôlego já ia se acabando, suas forças iam se acabando, mas Deus tinha provido um meio de escape. Deus tinha mandado a Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma estaca. Tudo um tipo, a serpente apontando para o pecado, o bronze para o julgamento, o pecado julgado. E ali nós podemos imaginar aquele israelita, eu posso ver. Ele, quem sabe, estava longe do arraial, ele não estava muito perto.
E ao chegar ali, já suas forças estavam acabando, já não podia muito bem respirar, mas no momento que ele olhou para aquela serpente de bronze e creu, as suas forças começaram a voltar, seu fôlego, seu coração voltou a bater compassadamente. Aquilo era um tipo que um dia Cristo seria levantado no Calvário, para que todo aquele pecador moribundo que levantasse a sua cabeça e olhasse para Cristo e cresce e vivesse. Por isso, irmãos, o amor de Deus provê um caminho. Por isso, como eu disse, é questão de tempo e nós chegaremos ali, porque nós não estamos olhando para as nossas obras, nós não estamos olhando para nós, mas nós olhamos para Ele, e quando nós olhamos para Ele, nós procuramos fazer aquilo que Ele fez. Amém. Por isso diz a Bíblia que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A vida dos animais do Velho Testamento não podia vir sobre o adorador. Mas uma vez nós aceitando a Cristo, a vida que estava naquele sangue de Emanuel, vem sobre mim e sobre você. Amém. Que Deus abençoe.